Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer uma aulinha um pouquinho diferente, tá? É uma aula aí somente de resumo, de revisão para o TJSP. Ou seja, eu presumo que você já tenha estudado bastante a parte de informática aí, que é um conteúdo que é bem cobrado e é o diferencial na aprovação das provas da VUNESP do TJSP. Então bora lá que a gente vai fazer só o resuminho para a gente relembrar dos conteúdos. Se você ainda não estudou, quer pegar conteúdo por conteúdo, tá com dúvida em alguma coisa, vem aqui no canal, tem as playlists de Windows, do pacote Office, tem lá a parte de Word, de Excel, teclas de atalho, pesquisa no Google, Microsoft Teams e a parte de internet também, que são os conteúdos cobrados aí no TJSP, beleza? O primeiro conteúdo nosso aí que nós vamos visualizar é a nossa parte de Windows 10. Então vamos lá para os nossos mapas mentais aqui. As características do Windows 10. O Windows 10 ele é de código fechado, ele é proprietário, ele é um software pago, ele é multiplataforma, multiusuário, multitarefa e ele tem um grande número de programas compatíveis. Código fechado significa que não permite a edição no seu código-fonte. Proprietário, ele é de propriedade de alguém, ou seja, ele é da Microsoft. Pago, ele exige licença de uso. Multiplataforma, ele funciona em vários dispositivos, como tablet, smartphone, notebooks e computadores. E multiusuário, vários perfis de usuário, o administrador, o usuário padrão e o usuário convidado. Multitarefa, executa várias tarefas ao mesmo tempo e tem um grande número de programas compatíveis. Cada uma dessas alternativas aqui, né, dessas descrições, eu tenho ela explicadinha na minha aula de Windows 10. Então, se você não estudou ainda, vai lá na explicação de Windows 10 na aula inicial, que eu tenho falando sobre todas as características do Windows 10. Componentes do meu Windows 10. A gente tem lá, ó, a minha área de trabalho, que é o meu desktop, né, que é a primeira tela após a minha tela de boas-vindas. Ela é composta pelos ícones, pela barra de tarefas, pelo menu iniciar, pela área de notificação, pela visão de tarefas e pela pesquisa na web e no Windows, tá? Ícones são as representações gráficas de um arquivo, pasta ou programa. A barra de tarefas é aquela minha barra que eu tenho na parte inferior, que ela mostra quais janelas estão abertas no momento, mesmo que algumas estejam minimizadas. O iniciar, local onde se pode acessar outros menus que, por sua vez, acionam os programas do Windows. Área de notificação, exibe notificações do sistema na parte inferior direita. Visão de tarefas, visualiza quais janelas estão abertas e podemos criar novas áreas de trabalho a partir do visão de tarefas. Se você não sabe esse carinha aqui, ó, muito importante que ele é novidade no Windows 10, tá? Aí no Windows 8, na parte de Windows 7 a gente não tinha. Ele aparece a partir do Windows 10 com essa possibilidade de criar novas áreas de trabalho também. E a minha pesquisa na web e no Windows, que é uma nova área de pesquisa que fica presente na minha barra de tarefas ali, beleza? Então esse daqui todo o meu conteúdo da área de trabalho. A gente tem também, ó, o Windows Explorer. Ele é composto por busca instantânea, né? É o nosso explorador padrão de arquivos do Windows. A gente tem as faixas de opções, os live icons, painel de navegação, painel de detalhes, o painel de visualização, a barra de endereços e as barras de título. Busca instantânea, sempre disponível. Cada janela tem a sua lá e ela busca por arquivos dentro daquela janela, dentro daquela pasta que eu estou em execução no momento. Faixa de opções, ela mostra as tarefas apropriadas para os arquivos que estão sendo exibidos. Ou seja, a gente tem várias faixas de opções. O início, o arquivo, o compartilhar e o exibir. Lembrando novamente, né? Todas essas opções eu tenho lá na minha aula de Windows 10. Ou ainda com dúvida, volta lá e assiste ela que você vai conseguir ter todas as partes aí do meu Windows Explorer. Live Icons, pré-visualização em miniatura, né, ou thumbnail de conteúdo de cada pasta. Painel de navegação, contém tanto as novas pastas de busca e pastas tradicionais, né, e ainda as bibliotecas do Windows, que são os documentos, imagens, músicas e vídeos. A gente tem o painel de detalhes, que ele exibe detalhe do arquivo sem necessidade de abrir suas propriedades, ele é oculto por padrão, é o meu painel que fica na parte lateral aqui do Windows Explorer. Quando eu tenho ou ele ou o meu painel de visualização, que é uma maneira de pré-visualizar conteúdos. Ambos são ocultos por padrão, eu tenho que ativar. E a barra de endereços e a barra de títulos, que é a minha barra de endereços melhorada, que contém menus e percorre todas as etapas de navegação, tá bom? E o título daquela minha pasta lá. Recolhendo o Windows Explorer, vamos para os acessórios do Windows. Aqui a gente tem bastante coisa, tá? De acessórios do Windows, a gente tem então, ó, bloco de notas, que é editor texto de simples, arquivos.txt, WordPad, editor de texto intermediário,
Paint, editor de imagens, gravador de som. A gente tem a captura e grava áudio do microfone, arquivo M4A, tá? Também essas extensões de arquivos, bem importante a gente saber. Tem uma aulinha lá específica somente falando de extensões de arquivos, juntamente com questões, que é bem legal a gente ter em mente que cada um reproduz, o que cada extensão representa, tá bom? Groove, player e loja de música da Microsoft. Fotos, player de imagens padrão do Windows 10, ou seja, para você executar uma imagem por padrão no Windows 10, ele vai abrir no Fotos. Filme e TV, player e loja de vídeos da Microsoft. Windows Media Player, apesar de a gente ter o Groove e o Filmes e TV, o Windows Media Player ainda está presente para reproduzir vários tipos de arquivo de áudio e vídeo, tá? Então a gente ainda tem lá o nosso Windows Media Player. E o OneDrive, que também são acessórios, tudo que eu falei aqui, ó, acessórios, são aplicativos padrões do Windows 10, tá? Então, bloco de notas, WordPad, Paint, gravador de som, Groove, fotos, filmes e TV, Windows Media Player e o OneDrive já são aplicativos, ferramentas que estão embutidas dentro do meu sistema. O OneDrive, então, tecnologia de armazenamento em nuvem da Microsoft. Através dele a gente consegue salvar arquivos, compartilhar na internet e permite salvar configurações, como o nome da conta, foto de perfil, aplicativos favoritos para serem usados em todos os dispositivos Windows. Recolhendo os acessórios, nós temos as ferramentas do sistema. Aqui a gente tem mais coisa ainda, tá? Então a gente tem lá ó, o gerenciador de tarefas, que ele permite visualizar processos do sistema e monitorar desempenho do Windows, limpeza de disco, verificador de erros, otimizar unidades, que é o nosso desfragmentador de disco, backup, cópia de segurança, histórico de arquivos. Diferente do backup, ó, ele é um backup regular de arquivos, tá? Não de configurações. Ele só faz backup de arquivos. Histórico da área de transferência. Armazena conteúdo de arquivos, ou seja, aqui ó, arquivos, configurações e arquivos e conteúdos de arquivos, tá? Essas são as diferenças aí que a gente tem do backup para o histórico de arquivos, para o histórico da área de transferência. Windows Hello, credencial de acesso ao Windows 10, tá? Através de biometria, gente. Então não precisa digitar a senha. Através de olhar, de um toque ou de um PIN, a gente consegue fazer o acesso ao meu dispositivo. Cortana, assistente virtual do Windows 10 e local muito parecido com o GPS ou o local que a gente tem aí nos nossos dispositivos móveis, tá? Por o Windows 10 ele ser multiplataforma, então a gente tem algumas opções como essa daqui, que é a minha localização via GPS. Recolhendo as ferramentas do sistema, a gente tem as ferramentas de segurança e atualização. Então a gente tem lá o Firewall, Defender Antivírus e o Windows Update. Firewall controla as conexões, permitindo ou bloqueando acesso de programas e serviços do Windows com a internet. Antivírus, o Defender Antivírus, tá? Esse é o nome dele. Ajuda a proteger o computador fazendo análises regulares do disco rígido do seu computador e oferecendo-se para remover qualquer spyware ou outro software potencialmente indesejado que encontrar. E o Windows Update são as atualizações do Windows. Recolhendo todos eles aqui, né? Recolhendo então as nossas ferramentas de segurança e atualização, nós temos as teclas de atalho. Então a gente tem várias teclas de atalho lá. Teclas de atalho do Explorer. Então a gente tem ó, o Ctrl A, que ele seleciona todos os arquivos. O A vem de All, tá? Sempre quando a gente estiver trabalhando com o Windows, independentemente se é Explorer ou lá dentro do próprio, dentro da minha área de trabalho ou algum local, a próxima letra que vier, né? Ele fala alguma tecla junto com alguma letra. Ela vai tentar pegar alguma palavra do inglês, ela vai tentar alguma associação. Então, ó, Ctrl A vem de All, seleciona todos os arquivos. Ctrl C ou Ctrl Insert, copiar itens. Ctrl X, recortar. Ctrl V, colar. Ctrl Z, desfazer. Ctrl Y, refazer. Ctrl Shift N, cria uma nova pasta no desktop ou no explorador de arquivos. Alt F4, fecha janelas. Ctrl D ou Delete, manda o item selecionado para a minha lixeira. Shift Delete exclui item de forma permanente, ou seja, não vai para a lixeira. F2, renomear item selecionado. ESC, cancela a tarefa atual. Alt Tab, alterna entre as janelas abertas. E o Print Screen, salvar captura da tela na área de transferência. Recolhendo os do Explorer, teclas com o botão Windows. Aqui a gente tem bastante, ó, tem várias, né? Então vamos lá. Ó. Primeiro, Windows A. O A vem de central de ações, de Action. Windows B, mostra os ícones ocultos. Windows C, Cortana. Windows D, Desktop. Ele vai exibir a minha área de trabalho.
Windows E, Edge Explorer, abre o explorador de arquivos. Windows F, Hub de comentários. Windows G, gravação de tela. Xbox Game Bar, tá? Esse G vem de Game Bar. Windows H, ferramentas de ditado. Windows I, configurações do Windows 10. Windows J, dicas de uso. Windows K, menu de conectar. Windows L, bloqueia o usuário, computador, o L vem de lock. Windows M, minimiza todas as janelas, mesmo coisa que o Windows mais D, né, que é o D de desktop. Windows N, nenhuma função. Windows O, nenhuma função. Windows P, abre o menu de projeção, P de projetar, né, aí deu certo com o português. Windows Q, busca do Windows. Windows R, executar, o R vem de run, executar. Windows S, vem de search, que é a mesma coisa que o Windows Q, né, que é a minha busca do Windows 10. Windows T, vai para os aplicativos da área de tarefa, T vem de taskbar. Windows U, abre as facilidades de acesso. Windows V, histórico da área de transferência. Windows X, acesso rápido. Windows Y e o Windows Z, que eu tenho aqui embaixo, alterna entre a realidade aumentada e o desktop. Windows mais print screen, captura de tela cheia. Windows Shift F, captura de recorte de tela. E o Windows Tab, visão de tarefas, beleza? Todas as teclas de atalho aí com o botão Windows, as principais, tá? Depois a gente tem as teclas de atalho das ferramentas. Ctrl Shift ESC, gerenciador de tarefas. Ctrl Alt Del, tela de opções comuns como bloqueio e gerenciador de tarefas, tá? Então, ó, acesso direto ao gerenciador de tarefas, Ctrl Shift ESC, beleza? E as universais, Ctrl C ou Ctrl Insert, copiar, Ctrl X recortar, Ctrl V colar, Ctrl Z, desfazer. Em todos os programas, essas teclas fazem a mesma função. Beleza? Então, essas daqui foram os nossos aspectos, né? O nosso resumo aí sobre o Windows 10. A gente então viu as características, os componentes, sobre o Windows Explorer, os acessórios, as ferramentas do sistema, as ferramentas de segurança e atualização e as teclas de atalho. Agora nós vamos para um outro mapa mental aqui. Indo agora para o nosso mapa mental então, de internet, e-mail, Microsoft Teams e OneDrive. Bora lá. Internet, né? Então a gente tem lá conceitos básicos de navegação. O que é cache, o que são cookies, favoritos, URL, histórico. Cache, pré-visualização, pré-armazenamento de página. Cookies, aqueles arquivos pequenos que ficam armazenados no meu computador com tudo que eu fiz dentro do site. Favoritos, marcação de um site como favorito, como que eu acesso frequentemente. URL, endereço de uma página, localizador padrão de um recurso ou página da internet. Histórico, tudo que eu fiz de navegação no meu browser, beleza? Então, esses aqui são alguns conceitos básicos. Pesquisa no Google. A gente tem bastante coisa aí de termo de pesquisa, tá? Pesquisar um tamanho de imagem exato. A gente coloca lá, image size, dois pontos, e o tamanho que eu quero. Pesquisar em mídias sociais, arroba, né? Então, por exemplo, arroba Twitter. Entre um preço, a gente coloca o cifrão antes de um número. Quero então pesquisar um preço de 400. Por exemplo, câmera, cifrão 400. Estou pesquisando pela câmera de valor 400 aí. Hashtag e o termo em pesquisa. Excluir palavras da pesquisa. Eu coloco um tracinho, o menos antes de uma palavra. Ou seja, eu quero velocidade do Jaguar menos carro. Ele vai pegar somente a velocidade do Jaguar. Tudo que tiver o carro Jaguar, ele retira ali para mim. Pesquisa uma correspondência exata entre aspas duplas. Pesquisar dentro de um intervalo. Coloco lá, ponto, ponto, tá bom? Então, coloco entre os dois números, né? Ponto, ponto, o que eu quero pesquisar. Combinar pesquisas. Coloco OR entre cada consulta. Por exemplo, maratona ou corrida, né? OR vem de ou aí em inglês. Pesquisar um site específico. Site, dois pontos, eu pesquiso tudo dentro daquele site. Related, sites relacionados. Ver versão em cache do Google, coloco o cache e depois o endereço do site, beleza? Esses são os principais aí. A gente tem outros, mas esses daqui são os mais cobrados aí, beleza? Fechando então a pesquisa no Google, vamos para os protocolos de comunicação. A gente tem aqui ó, os protocolos TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, tá? TCP/IP, protocolo é o padrão da internet, né? É onde a minha internet é baseada. HTTP, protocolo de navegação em página. HTTPS, navegação segura. DNS, tradução de nomes em números, nomes de páginas em números IPs e número IP em nome de página. Browsers,
também conhecido como navegadores, né? A gente tem lá o Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Opera e o Safari. Tem outros aí também, tá? Mas esses são os principais. Então aqui a nossa parte básica de internet, nós vamos minimizar. Vamos para a parte de e-mail. Então a gente tem lá, o que é o nosso conceito de web e-mail? É acesso através de páginas da internet. Correio eletrônico, programas que me permitem acesso aos meus e-mails através do meu computador. Ou seja, eu não abro nenhuma página, eu tenho que ter instalado lá, por exemplo, Outlook Express, Mozilla Thunderbird. Protocolos de e-mail. IMAP, gerenciamento de e-mail através de webmail. POP ou POP3, recebe e-mail. SMTP, envia e-mail. A gente tem também a nossa parte aqui, ó, Microsoft Teams, tá? Recolhendo o e-mail, vamos para o Teams. Solução da Microsoft, baseada em nuvem, desenvolvida para comunicações comerciais, que ajuda as equipes a gerenciar bate-papo, reunião, compartilhamento de arquivos, discussões em equipe e muito mais. Então, ó, recursos que eu tenho no Teams: bate-papo privado, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, conferências telefônicas, ferramentas de colaboração, gerenciamento de reuniões, gravação, integração de terceiros, layouts, visualização de vídeo, áudio e vídeo bidirecionais e gerenciamento de organização de grupos, que é nossas equipes, né? Famoso Teams, por isso que vem o nome dele, tá? Teams vem de equipes, beleza? Lembra lá da nossa aulinha principal sobre o Teams. Se você não viu, volta aqui no canal, tem uma aula específica sobre o Teams, onde eu dou até exemplos de uso dele aí e explico todos os menus, tudo que ele faz, tá? Mas o nosso resumo aqui, a gente já consegue lembrar do que se trata, beleza? Recolhendo então o Teams, vamos lá para o OneDrive. O que é o OneDrive? Armazenamento em nuvem da Microsoft. Ele é padrão no Windows 10, ou seja, já tem uma ferramentinha do OneDrive instalada nas versões do Windows 10. Permite compartilhar arquivos, colaborar em documentos e sincronizar arquivos com o seu computador. Está disponível nas assinaturas do Office 365 ou individual e integrado com outros serviços da Microsoft, como o Office, Outlook, o Windows e o Edge, tá? Então ele tem toda a integração e a gente pode fazer, inclusive, a abertura online de documentos do Office dentro do OneDrive, beleza? Então aqui nós encerramos agora a nossa parte de internet, e-mail, Microsoft Teams e o OneDrive e vamos para o nosso próximo mapa mental aí. Então, nosso mapa mental do Office 365, nós vamos falar sobre o Word 365, aspectos do Excel 365, as funções do Excel e as teclas de atalho do Office 365 aí. Primeiro, ó, Word 365. Eu não vou falar um por um, porque a gente tem bastante coisa, tá? Mas lembrando os menus que a gente tem. A gente tem lá as características principais, tá? O que o Word 365 é? É o editor de texto completo da Microsoft. Ele é proprietário, pago, de código fechado, o formato padrão dos arquivos .docx e ele trabalha com outras extensões, como TXT, Doc, RTF e PDF. Posso abrir um PDF no Word 365, professor? Pode, sem problema nenhum, tá? Ele funciona da mesma maneira. Às vezes, dependendo de como o PDF vier, se for um PDF do tipo imagem, pode ser que seja distorcido, ocorra algum erro na parte de codificação. Mas geralmente a gente consegue até fazer edições em arquivos PDF dentro do Word 365 aí. Guia arquivo, onde eu vou ter as principais opções lá, né? De novo, abrir, informações, salvar, salvar como, histórico, imprimir, compartilhar e exportar. Ou seja, tudo que eu faço relativo à manipulação do meu arquivo de texto. A minha página inicial, tudo que é o meu ponto de partida do Word, né? Principais e mais comuns funções para criar documentos de texto. Então a gente vai ter lá, ó, toda a minha parte, ó, de fonte, toda a minha parte de área de transferência, toda a minha parte de parágrafo, todos os estilos e toda a minha parte de edição aí, beleza? Então, página inicial, a minha parte rápida aí que eu faço para a criação de documentos de texto. Inserir, vou colocar algumas coisas a mais lá no meu texto, além de texto. Ou seja, aqui eu vou colocar, ó, posso adicionar novas páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, mídias, links. Mídias é legal, ó, porque a gente tem, ó, vídeo online, tá? Recurso novo do Word aí. Grupo links, comentários, cabeçalho e rodapé, texto e símbolos. A gente tem também o design. Design, ó, é uma aba nova que contém as funções para alterar o design do documento, como cores, fontes, plano de fundo, funcionando da mesma maneira como no PowerPoint. A gente tem, ó, a parte de formatação de documento e o grupo plano de fundo da página que era antes que pertencia à minha aba layout, tá? Aqui eu posso mudar, ó,
marca d'água, cor da página, bordas da página, entre outras coisas aí, beleza? Então, ó, cuidado, tá? Plano de fundo da minha página, que a gente pertencia à aba Layout, ele agora está dentro do Design, tá? Essa parte aqui, o layout de página, ele foi dividido em duas, né? Na minha parte de Design e na minha parte de Layout. A parte de Layout, antes conhecida como Layout de página, não possui as funções temas e plano de fundo, que agora se encontram na guia Design. Aqui podemos trabalhar com formatação de página por página do meu documento. Então, ó, podemos configurar a página, a gente tem algumas opções, né? Margem, orientação, tamanho, grupo de parágrafo, recuar, espaçamento, entre outros, e organizar, recuar, avançar, trazer para frente, quebra de texto, tá? Esse também grupo, ó, eu abri ele aqui por causa disso daqui. Ele também aparece na nossa guia formatar quando selecionamos alguma imagem ou objeto aí, beleza? A gente tem também o referências, tá? Referências, opções para inserir sumários, citar autores, bibliografia e outras funções do documento. Correspondência, aí a nossa parte de mala direto contém as funções utilizadas para criar e-mails, envelopes e cartas que podem ser enviadas para um grupo de pessoas. Revisão, uma das últimas coisas que a gente faz, ou seja, funções para finalizarmos o documento, inserir anotações, fazer alterações gramaticais e ou traduções. Aqui então, ó, a gente vai ter a nossa parte de revisão do texto, acessibilidade, idioma, comentários, controle, né, que a gente vai fazer as alterações, grupo de alterações, grupo de comparações, o grupo de proteger, onde eu posso proteger o meu documento aí, grupo de tinta, que é novo, que a gente pode iniciar uma escrita tinta e ocultar a tinta também, e o OneNote, que também é novo, que são anotações vinculadas, beleza? Então a gente tem essas opções aí dentro da minha parte de revisão. E a minha parte de exibir é onde eu tenho o quê? Contém os métodos de exibição em tela para o documento. Ferramentas de aprendizagem no grupo avançado, ela permite que os dispositivos leiam o texto em voz alta e assim vai, tá? Bastante coisa que a gente tem na nossa parte de exibição. Lembrando que eu estou trazendo para vocês aqui os aspectos resumidos, tá? A gente tem toda a aula completa de Word 365, 2016, 2019 aqui no canal. Então, se você está com dúvida em alguma parte, em alguma guia dele aqui, vai lá no canal. Cada guia tem a sua função, tem o seu grupo, cada grupo explicado lá, os seus botões que eles fazem, quais são as ações deles aí, beleza? Então, se você ainda está com dúvida, dá uma olhadinha lá que é muito importante. Excel 365, a gente tem os aspectos também, né? As características dele aí. O que é o Excel 365? Ele é o editor de planilhas completo da Microsoft. Software também proprietário e através dele podemos realizar diversos cálculos, criar gráficos e tabelas com elementos visuais. Extensão padrão é a XLSX. Então a gente tem também lá a nossa guia arquivo, a página inicial, o inserir, o layout de página, uma parte nova de fórmulas, né, que a gente não tem lá no Word, a gente tem aqui exclusivo do Excel, fórmulas, a parte de dados, também que ela é exclusiva aqui do meu Excel 365, revisão e exibição. E as funções do Excel. As dicas iniciais aí, né? A gente nunca referencia valores, mas sim o nome da célula. As fórmulas sempre se iniciam com igual ou mais. Lembre-se de quando se referir a um texto nas funções, indicá-lo entre aspas duplas. Né? E aqui tem outras dicas também, ó, tá? Tem várias dicas aí que eu tenho lá nas nossas aulas de Excel também, dentro das playlists aqui no canal, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui é um resumo, né? Então a gente vai passar meio que por cima dele aqui, só um resumo para a gente lembrar o que é cada coisa. E se vocês têm dúvidas, vão lá nas playlists, nas aulas específicas e deem uma revisada lá, beleza? Operadores, mais, adição, menos, subtração, asterisco, multiplicação, barra, divisão, porcentagem, porcentagem, o nosso chapeuzinho aí, ou circunflexo, né? Exponenciação, e comercial, concatenação, que é a união, dois pontos até intervalo, ponto e vírgula e outro. Operadores lógicos, aí a gente tem alguns deles aí, né? Todos eles, na verdade. Igual, ele retorna verdadeiro quando os dois valores comparados forem iguais. Maior do que, retorna o verdadeiro quando o primeiro valor for maior do que o segundo. Menor do que, retorna verdadeiro quando o primeiro valor for menor do que o segundo. Maior ou igual, é o sinal do maior junto com o igual. Retorna verdadeiro quando o primeiro valor for maior ou igual ao segundo. Menor ou igual, retorna verdadeiro quando o primeiro valor for menor ou igual ao segundo. E diferente, retorna verdadeiro quando os dois valores comparados forem diferentes.
Se esses valores aqui, ó, do igual não forem iguais, ele retorna falso. Ele escreve, tá? Verdadeiro e falso. Os comparadores lógicos, os operadores lógicos, só retornam isso, ou verdadeiro ou falso, tá? Não tem uma terceira opção. Então ele vai escrever, se os dois forem iguais, verdadeiro. Se não forem, falso. Eu comparo, tá? Geralmente são dois números que eu tenho ali, dois resultados, né? Por exemplo, se aqui em F2 eu tenho o número 2 e aqui em F5 eu tenho o número 5, 2 é igual a 5? Não é. Se não é, ele é verdadeiro ou falso? Falso, tá? Aí ele escreveria aqui para mim, falso. Esses operadores são utilizados nas minhas funções lógicas, tá? Então lá dentro da função C, pode ser utilizado também em conte C, em soma C, de acordo com o que eu quiser aí, beleza? E as funções do Excel. Aqui, ó, também não vou passar uma por uma, que senão a gente vai ficar falando umas 2 horas aqui somente de funções, tá? Vou pegar elas aqui, vou diminuir. E agora vamos lá para as funções do Excel. Funções tem bastante coisa, tá? Inclusive tem uma aula específica somente de funções do Excel. Então lá, ó, soma, o que o soma faz? Ele vai somar o conteúdo das células de um intervalo ou as células que eu tenho ali separadas por ponto e vírgula. Média, média aritmética, maior valor, máximo, né? Igual máximo, ele retorna sempre o primeiro maior valor. Mínimo, sempre o primeiro menor valor. Maior, ele determina um valor por ordem, né? O intervalo é o maior por ordem, ou seja, eu coloco um intervalinho aqui, por exemplo, ó, maior de A1 até A10, 2. Ele vai exibir o segundo maior valor entre as células de A1 até A10. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho o número 2, tá? Ponto e vírgula 2. Se viesse o número 3 depois desse ponto e vírgula, seria o terceiro maior. Mesma coisa com o menor, tá? Só que o menor ele faz ao contrário do maior, tá? Ele não retorna o maior, e sim o menor. Só que é o menor por ordem, ou seja, aqui no caso, ó, segundo menor. 3, terceiro menor de A1 até A10. 1, primeiro menor de A1 até A10. Soma C, soma um intervalo, né, de critério, de valores de acordo com o critério. Aqui eu tenho até uma explicaçãozinha para ele aqui, ó, né? Tenho a explicação do meu soma C. Soma C de A2 até A4, azaleia, e B2 até B4. Ou seja, eu vou procurar lá dentro de A2 até A4, tudo que tiver escrito azaleia, e vou somar correspondente a ele os valores da coluna B2 até B4, beleza? Então aí a minha soma C. Soma C, soma de acordo com o critério. Soma C, soma de acordo com um ou mais critérios. Posso colocar só um critério no soma C? Pode. Posso colocar 2, 3? Pode, tá? Soma C, somente um. Soma C, mais de um. Concatenar é o unir, tá? União. Ele vai juntar o conteúdo de uma célula com o da outra. Não é soma, tá? Ele só junta. C, ele faz o quê, ó? Função C é a minha função lógica, né? Ele vai retornar ou verdadeiro ou falso. É uma célula com alguma condição. O que eu vou fazer caso essa condição seja verdadeira e o que eu vou fazer caso a minha condição seja falsa. Então aqui tem a explicaçãozinha dela aqui e também exemplos dela aqui. Lembrando que a gente também pode utilizar funções como retorno de C. C com o ou e o C com o e, o que vai fazer de acordo com os critérios, né? O C, somente um critério. Se eu colocar o ou o e, aí eu posso ter mais de um critério dentro da minha função ali. E o ou, ele vai ser verdadeiro quando um critério já for verdadeiro. Para ele ser falso, ele tem que todo mundo ser falso. Todas as minhas comparações serem falsas, tá? Ele é bonzinho, ó. Ah, se for isso, ou se for isso, ou se for isso, é verdade, tá? E o e já é o contrário. Se um for falso, já é falso para ele. Para ser verdadeiro, tem que todo mundo ser verdade, tá? Então, para ser verdade, esse tem que ser verdadeiro, e esse tem que ser, e esse tem que ser, tá? Condições aí todas verdadeiras para ele retornar verdade para mim. Proc V, procura na vertical. Proc H, procura na horizontal. Arred, arredondamento de acordo com a quantidade de casas decimais. E o arred faz aquela perguntinha, né? Se o valor que viesse depois do arredondamento for maior ou igual a 5, eu acrescento 1. Se não, mantenho o valor da minha última casa decimal. Truncar, ele faz o arredondamento somente retirando as casas decimais. Teto, arredonda para múltiplos inteiros acima. Conte C, conta de acordo com o critério. Conte Cs, conta de acordo com 2 ou mais critérios. Conte Num, conta quantas células estão preenchidas com números. E contar ponto vazio, conta quantas células daquele intervalo estão vazias. Então essas são as principais funções do Excel, tá? Deem uma olhada na aulinha lá de Excel de funções. Ela não é uma aula muito extensa, ela tem uma aula de 25 minutos, se eu não me engano, é de 20 a 25 minutos. Tem exemplos dela lá, tem questões, tem um simulado específico de Excel aqui no canal.
Então dá uma olhada que essas funções do Excel a VUNESP costuma pedir bastante, tá? Principalmente a parte de arred, a parte de CONT-C, a parte de C, tá? Dá uma olhada lá, que é muito importante você saber como que elas funcionam. E aqui nas playlists de Excel, então, aqui nas minhas playlists, né, que eu tenho lá do Excel, do Office, você vai ter também as questões para você resolver. E isso é bem importante de você fazer, tá bom? Dá uma olhadinha lá no canal se você não lembra as funções do Excel. E depois nós temos aqui as teclas de atalho, tá? Pegar aqui principalmente as teclas de atalho do Word, né? Então vamos lá, ó. O Word, quando a gente está falando, né, do Office 365, é diferente das teclas de atalho do Windows. As teclas de atalho do Word, elas tendem a palavra, a letra, né, a vir de alguma palavra do português. Ou seja, alterna a primeira aqui, ó, Ctrl A. O A vem de abrir um documento. B, salvar. Ô, professor, mas aí não deu certo. Algumas não funcionam, tá? A maioria delas sim. Ctrl O, criar um novo documento. Ô, professor, aqui não deu, né? N de novo? Não. O de novo, tá? Porque o N já vem para N de negrito. Ctrl W, fecha o documento, ou Ctrl F4 também faz isso. Ctrl T, selecionar tudo, o T vem de tudo, aí ó, já começou a funcionar. Ctrl N, negrito, opa. Ctrl I de itálico, beleza, hein? Ctrl S, sublinhar, por isso ó, que o Ctrl B é salvar, tá? Porque o Ctrl S já está aplicado aqui, ó, já vem no sublinhar. O Ctrl, abrindo chave, diminui o tamanho da fonte. O Ctrl, fechando chave, aumenta o tamanho. Ctrl E, centraliza o texto. Ctrl Q, o Q vem de esquerda. E o Ctrl G, alinhar à direita. Aí o direita já não tem, né? Não funcionou. Ctrl Z, desfazer. Ctrl R, refazer. Ctrl F1, expandir ou ocultar a faixa. Ctrl K, o K vem de hiperlink. Ctrl L, abre a caixa de pesquisa. O L de localizar. Ctrl U, o U vem de substituir, como essa a gente já usou aqui na minha parte aqui de sublinhado, né? Ele já vai vir aqui então, pulou o S aqui do substituir, virou o U, tá? Ctrl P, imprimir, Ctrl F, caixa de busca de pesquisa, né? Caixa de diálogo, Ctrl H, substituir o texto e formatação, Ctrl seta para a esquerda, move o cursor uma palavra para frente, Ctrl seta para a direita, uma palavra anterior, Ctrl seta para cima, parágrafo acima, Ctrl seta para baixo, parágrafo para baixo, beleza? Essas são, então, as principais teclas de atalho do Word. E ainda tem uma parte 3 de bônus para vocês aqui, ó, que são as teclas de função quando eu estou no Word 365. F1, acessar ajuda. F2, mover texto ou elementos gráficos. F4, repetir a ultimação, tanto no Excel quanto no Word, na parte de PowerPoint também, tá? Mas PowerPoint, como a gente não pega aí, como não está sendo cobrado no TJ, tá? Então, esquece um pouquinho dele aí. F5, comando ir para. F6, ir para o próximo painel ou quadro. F7, ortografia. F8, estender uma seleção. F9, atualizar os campos selecionados lá da minha mala direta. F10, mostrar dicas de teclas. F11, ir para o próximo campo. E F12, comando salvar como, tá? Esse aqui, ó, F4 e o F11 costumam aparecer bastante juntamente com o principal deles aqui, que é o F7, que é a parte de ortografia, beleza? Então, essas aqui são as teclas de atalho do meu Office 365. Passando aqui, a gente já encerrou todos os nossos mapas mentais. Então, foi um resumo aí bem rapidinho da nossa parte de informática para o TJSP. Tudo isso feito através desses mapas mentais interativos, né? Que são mapas mentais que eles têm, cada um tem a sua explicação, cada um tem o seu conteúdo aí, como eu mostrei para vocês, né? Eu fui mais na parte resumida deles aqui, mas se a gente for estendendo, né? Que nem, por exemplo, se eu pegar aqui as funções do Excel, eu abro as funções, tem as funções, cada função tem a sua explicação, tem até exemplos delas aqui, tá? Então ele está bem completinho para vocês aí. E se vocês gostaram desses mapas mentais interativos e querem fazer aquisição, tem um desconto muito bacana nessa reta final do TJSP. O link para fazer aquisição está aqui na parte de baixo do vídeo na descrição. É só clicar lá que você já vai ser redirecionado para a página dos mapas mentais do TJSP, beleza? Vejo vocês nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Bons estudos e bora gabaritar a informática!